Com muita alegria, nós estamos retomando a nossa atividade, dando sequência a esse estudo reflexivo e que tem nos auxiliado tanto em torno da obra Paulo e Estevão. No último encontro, nós trabalhamos aqueles aspectos que envolveram a presença de Saulo e Barnabé na igreja de Jerusalém, vindo de Antioquia atender às súplicas dos irmãos que passavam por muitas dificuldades. Foi, podemos assim dizer, um momento de uma grande crise, talvez a maior da Igreja do Caminho naqueles primeiros movimentos. E Saulo e Barnabé ficaram extremamente espantados com o que encontraram. Porque vindo da igreja de Antioquia, onde a ambiência era de uma espiritualidade verdadeira, que é respaldada pela simplicidade, pela humildade, pelo devotamento, acima de tudo pela irmandade, pela amizade de todos aqueles que frequentavam a igreja de Antioquia, a definir cristianismo em essência. Já em Jerusalém encontraram um ambiente conspurcado, com muita influência judaizante, morte de Tiago, afastamento de Simão Pedro, enfim, uma série de acontecimentos que, inclusive, definiu que a presença deles que não seria produtiva. Eles deixaram a igreja, a Casa do Caminho, e por sugestão de Barnabé, foram para a residência da sua irmã, Maria Marcos. E dentro desse movimento, nós, no último encontro, passamos por alguns pontos que envolviam a própria autoridade espiritual, moral de Maria Marcos, mãe daquele que se tornou depois um dos apóstolos. Nos referimos a João Marcos. E hoje, especificamente, dando continuidade a esse movimento, a esse encontro tão importante na história da igreja primitiva, nós vamos passar algumas notas que Emmanuel deixou para nós no romance, a definir o pedido da mãe, Maria Marcos, para Barnabé, Saulo, que inclusive, vamos dizer assim, apresentava as primeiras atuações de João Marcos entre eles, o garoto, jovem ainda. E foi um motivo de muita alegria para o seu tio Barnabé poder receber o sobrinho. Já Saulo fez algumas considerações importantes, e depois disso os três partiram para a formosa cidade de Orontes. Enquanto João Marcos extasiava-se na contemplação das paisagens, Saulo e Barnabé entretinham-se em longas palestras relativamente aos interesses gerais do Evangelho. O ex-rabino voltava sumamente impressionado com a situação da igreja de Jerusalém. Desejaria sinceramente ir até Jope para avistar-se com Simão Pedro. No entanto, os irmãos dissuadiram-no de fazer. As autoridades mantinham-se vigilantes. A morte do apóstolo chegara a ser reclamada por vários membros do Sinédrio e do Templo. Qualquer movimento mais importante no caminho de Jope poderia dar aso à tirania dos prepostos herodianos. Esta era a situação. E agora nós vamos começar a trabalhar o diálogo de Barnabé com Saulo.
que vai ser a base das nossas reflexões daqui por diante. Francamente, dizia Saulo a Barnabé, mostrando-se apreensivo, regresso de ânimo quase abatido aos nossos serviços de Antioquia. Jerusalém dá a impressão de profundo desmantelo e acentuada indiferença pelas lições do Cristo. As altas qualidades de Simão Pedro na chefia do movimento não me deixam dúvidas, mas precisamos cerrar fileiras em torno dele. Mais que nunca me convenço de sublime realidade de que Jesus veio ao que era seu, mas não foi compreendido. Esse diálogo, nesse primeiro parágrafo, vem nos apresentar um ponto que nos chama muita atenção. Quando Barnabé fala que a igreja estava desmantelada e indiferente às lições de Cristo. É muito triste, mas é uma realidade que visita a todos nós. Nesses 20 séculos de cristianismo, né? Ou 21 séculos de cristianismo. Um núcleo cristão desmantelado e a indiferença dos seus profitentes quanto à lição. Quando estamos indiferentes à lição do Cristo, não estamos sendo cristãos. Esse é um ponto. Porque como nós estudamos essa própria obra, que é um grande referencial para nós, Lucas, quando criou esse dístico de cristianismo, portanto de cristãos, ele o fez trazendo a ideia de que, sendo seguidor de Cristo, é necessário honrá-lo nas expressões, nas atitudes. E nós temos que honrá-lo na prática, na vivência. Então, quando nós não estamos operando com fraternidade, com respeito, com benevolência, com amor, etc, 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 nós não estamos sendo cristãos, porque estamos dissociados do propósito daquele que é o motivo da renovação da humanidade. Sim, observara o ex-levita de Chipre, desejoso de dissipar as apreensões do companheiro. Confio, antes de tudo, no Cristo. Depois espero muito de Pedro. Entretanto, insinuava o outro sem vacilar, precisamos considerar em tudo, deve existir uma pauta de equilíbrio perfeito. Em tudo da nossa vida deve haver uma pauta de equilíbrio perfeito. Reflitamos. Nada poderemos fazer sem o mestre, humildade. Não pensemos que somos os donos da verdade ou que temos a autoridade para fazer e ponto final. Não. É necessário relembrarmos que o mestre está à frente. Certo, estes nem sempre corresponderam à expectativa do Senhor. Olha que coisa. Contudo, não deixaram de ser os escolhidos. Assim também precisamos examinar a situação de Pedro. É ele, sem contestação, o chefe legítimo do colégio apostólico, por seu espírito superior, afinado com o pensamento do Cristo. Em todas as circunstâncias, mas de modo algum poderá operar sozinho. Como sabemos, dos 11 amigos de Jesus, 4 ficaram em Jerusalém, com residência fixa. João foi obrigado a retirar-se,
Felipe compelido a abandonar a cidade com a família. Tiago volta aos poucos para as comunidades farisaicas. Que será de Pedro se lhe faltar a cooperação devida? Quando Jesus institui o colégio apostolar com 12 discípulos, ele apresenta para nós a necessidade de nos conscientizarmos quanto à riqueza, o valor, a importância de um grupo. Trabalho espiritual não se faz à deriva de um ou de muitos espalhados sem conexão. Devemos sempre, por expressões de humildade, reconhecermos a necessidade de estarmos ouvindo outras opiniões, de discutirmos os temários, de avaliarmos os projetos. Isso é um princípio básico da vida. No que remonta à divulgação da doutrina espírita, é extraordinário quando os elementos se conjugam, assumindo a responsabilidade no que remonta à tarefa grupal. Mourão junto não faz cerca, disse o Chico Xavier uma certa vez a um companheiro que estava muito triste porque ele teve que se deslocar ou ser deslocado do trabalho. Um companheiro amigo que sempre estava com ele não poderia estar mais. Aí o Chico, com aquela expressão de consolo e de estímulo e de atenção também, disse: Mourão junto não faz cerca. Mas nós, como varas, não podemos estar dissociados da videira. Uma coisa que a gente costuma dizer para os nossos amigos, né? Para os nossos amigos em movimento. Nós temos tantas tarefas, cada um assumindo responsabilidades no movimento, dirigentes, expositores, médiuns, colaboradores, organizadores, juristas, passistas, companheiros da campanha do quilo, da evangelização, da assistência e promoção social, do atendimento espiritual nas suas diversas nuances, departamentos, enfim. Todos nós estamos sendo convidados a trabalhar naquele campo que vai ser importante para o nosso burilamento e, de alguma forma, contribuir para o contexto que envolve os nossos amigos em sofrimento também. Mas é necessário que estejamos conscientes que precisamos de nos reunir, de discutirmos os assuntos, de promovermos ações na casa espírita que qualifiquem o trabalhador, promovendo seminários, debates, não ficarmos presos na exposição espírita, porque é um grande engano julgarmos que vamos aprender espiritismo só ouvindo o outro. Temos que aprender a ouvir e falar, calar e ousar, aplicar, silenciar, abençoar, perdoar. Tudo isso e muito mais outras modalidades de aprendizado, nós como aprendizes necessitamos. Então valorizemos a oportunidade que o Senhor está nos concedendo. E para melhorar a divulgação da doutrina espírita, para atingir um número maior de corações, é necessário que nós possamos ousar no trabalho com humildade e com simplicidade. Vemos com uma certa preocupação companheiros que nos abordam, trabalham conosco na divulgação, e a gente questiona assim: qual a casa que você frequenta? Já escutei muito isso. Não frequento casa espírita, não. Eu vou falar: não. E você é expositor da doutrina espírita? Sou. Eu já penso duas vezes, ou já olho para ele de uma forma diferente. Assim, cuidado, porque sozinhos nós seremos pontos de vista.
como diz Bezerra de Menezes. Agora, juntos, nós podemos estar debatendo e qualificando a divulgação da doutrina espírita. Como ponto de vista, nós podemos estar cometendo erros e, inclusive, criando empecilhos, dificuldades para a divulgação da doutrina em essência, de uma forma producente para os corações. O núcleo da casa espírita é extremamente importante para que a gente possa ter respaldo espiritual. Guardem o que eu estou dizendo. Respaldo espiritual e também podermos colocar em prática, junto com os nossos amigos de tarefa, o amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, sozinho, como que nós vamos operar? Então, reflitamos, queridos amigos. Então, eu costumo dizer, só para completar, se eu faço um trabalho de divulgação, a base de que sustenta o que eu tento realizar no movimento é a minha casa espírita. É o meu núcleo mediúnico. São os meus amigos que estão lá. Até diga-se de passagem, eu vou contar isso para vocês. Sempre que eu deixo a FEAC, que é a casa de minha responsabilidade como um tarefeiro, núcleo que tenho os meus amigos que trabalham comigo no dia a dia, eu sempre deixo para eles que eu estou saindo para fazer uma viagem. E peço que todos vibrem pelo trabalho que a gente está fazendo. Porque sem eles, sem a sustentação da casa espírita, por certo, os riscos se tornam muito maiores do que já existem normalmente pela nossa inferioridade, pela treva que nós trazemos dentro da gente. E até vou dizer também, quando a gente sai para fazer a divulgação doutrinária, muitas vezes quando a gente retorna, a gente traz demandas que vão serem trabalhadas nos núcleos mediúnicos, no nosso dia a dia, lá na casa espírita. Muitas vezes são espíritos que passam a nos acompanhar, por deliberação dos seus benfeitores. Então é uma tarefa de muita responsabilidade. Então, para concluir, eu estou falando de divulgação, mas eu vou falar agora para os médiuns. O médium que, por exemplo, trabalha na casa espírita só no dia da sessão mediúnica, ele também está lascado. Ele precisa de uma reunião pública, ele precisa de ouvir outros corações, ele precisa de se colocar na condição da criança que precisa de Jesus como mestre. Ele precisa de uma atividade para ele operacionalizar. Então são dinâmicas que todos nós necessitamos. Mas, contudo, todavia, porém, há situações em que a gente também compreende que nós temos aqui no chat, ou companheiros que vão acessar esses vídeos posteriormente, que trabalham sozinhos numa cidade distante. Eles não têm uma casa espírita, não têm com quem dividir de uma forma mais, vamos dizer assim, mais cotidiana a doutrina espírita. Então são companheiros que Jesus está convidando para tarefas especiais, para tarefas bem específicas. Especiais no sentido de especificidade. Não estou falando de que especiais no sentido de ser melhor ou pior. Eu faço essa abertura para a gente não fazer uma viagem desnecessária aí em conclusões descabidas. Aí nós precisamos de buscar recursos. Qual é um grande recurso que nós temos hoje? Antônio Correia de Bauru. Vou perguntar só para o Antônio Correia. Qual é o recurso que nós temos nas mãos para, de alguma forma, dinamizar uma casa espírita para a gente trabalhar? Buscar recursos para que a gente possa refletir. Eu não posso ir à casa espírita para assistir uma reunião pública, mas eu posso vir aqui na Rede Amigo Espírita e escutar um companheiro falar. Existem transmissões ao vivo de reuniões públicas de diversas casas espíritas aqui na Rede Amigo Espírita. A FEAC é uma delas, na sexta-feira, embora a gente tenha uma característica mais voltada para uma reunião de estudo, mas ele está acontecendo numa reunião pública na Casa de Kardec aqui de Belo Horizonte.
aonde está tendo lá na FEAC, nesse horário, evangelização para as crianças, está acontecendo o serviço do passe, existe atendimento fraterno, enquanto a gente está transmitindo uma reunião que fica parecendo que está todo mundo na FEAC só acompanhando o estudo. E não é verdade. Mas nós temos várias formas de suprir essa ausência de uma casa espírita, no seu sentido mais operacional, mais físico. Aí nós vamos exercitar o espiritismo exatamente na dinâmica da família, da sociedade, como nós aqui também o fazemos, da mesma maneira, tendo em vista que a gente está com a possibilidade de frequentar uma casa espírita que passa a ser uma segunda casa que nós temos. Eu falo da casa espírita com muito carinho. Eu falo da casa espírita assim, realmente como extensão da minha casa. Como extensão da minha casa. Todas as casas que eu trabalhei, graças a Deus, eu as fiz como um recanto de meu sagrado instituto da minha casa. E eu fiz com muito carinho, como procurarei fazer em todos os núcleos que eu adentrar. Inclusive aqueles que nós temos a oportunidade de visitar, como estarei nesse próximo sábado, lá em Bicas, né, sendo acolhido na Semana Espírita de Bicas, a convite do nosso querido amigo aqui também, participante do nosso grupo de estudiosos da Rede Amigo Espírita, o nosso querido Vinícius Lara, né? Um espírito, uma pessoa assim, muito carinhosa, muito mineirinha, de muita sensibilidade e de muito conhecimento. E está aprendendo o espiritismo aí com todos nós, e tomara a Deus que ele percorra essa senda até o fim. Continuando. Então, aqui vem definir para nós, nesse parágrafo, as dificuldades, não é mesmo? E que Simão Pedro era unanimidade entre os discípulos. Ele era o espírito escolhido por Jesus, porque ele tinha autoridade moral. Agora, vamos pensar nesse ponto também. Nós estamos vendo a presença da Rita, de Rancharia de São Paulo, a Horacilda de Esteio, parece que é Rio Grande do Sul. Sejam todas bem-vindas, tá? Bem-vindas. Nós não temos câmera e nem áudio para o pessoal que está no chat. As participações se dão através da escrita. E por sinal eu estou observando que só a Cláudia que está hoje enviando os comentários. Bom, continuando. Então, falando da autoridade de Simão Pedro, é importante que nós possamos vibrar pelos líderes, pelos referenciais. Sempre nós vamos tê-los nas casas espíritas, nas regiões. E esses companheiros que se destacam pela entrega, pela habilidade, pelo carisma, pela competência, pela seriedade, eles não são santos, não são espíritos superiores, são trabalhadores com muitas responsabilidades, e que eles todos precisam, como nós outros, de prece, de colaboração, eles precisam de amizade. Então, o nosso compromisso com eles é muito sério. Porque muitas vezes a gente empolga e nós queremos criar ídolos. Ou queremos bajular julgando encontrar algum tipo de facilidade. Poder tirar uma foto muitas vezes é algo assim extraordinário nesse mundo de tanta vaidade, como disse. Essa semana eu li uma entrevista do cantor, famoso cantor Elton John, ele fazendo uma reverência ao Papa Francisco, como um espírito
que vem representar a humildade, e Elton John disse assim, ele vem representar a humildade, a simplicidade na era da vaidade. Elton John foi extremamente inspirado. Na era da vaidade. Nós estamos num momento de muita vaidade. Então, como nós estamos tendo a informação, os recursos para encurtar as distâncias, aproximar as pessoas através da internet, da mídia, a gente está vendo como que nós somos infantis para lidar com um recurso que é bendito. Porque estamos julgando que esses recursos é para vender a imagem pessoal. Então essa história de selfie, né? Tirando foto de si mesmo, esse movimento do Facebook, das intimidades que estão sendo expostas na mídia, nós precisamos de reconsiderar muitas coisas. Porque, inclusive, a gente acha que está fazendo alguma coisa de importante e podemos estar atraindo muita complicação para o nosso lado. A começar do que na roça a gente chama do olho grande. Olho grande. Sabe o que é isso, gente? Com muita simplicidade mineira, o olho grande é atrair para você inveja, despeito. Não é? O indivíduo acha que ele é o cara, né? Que ele está podendo, como diz na gíria, e na realidade ele fica se expondo e só atraindo muitas vezes vibrações que podem estar, inclusive, atingindo pela própria fragilidade que ele demonstra quando se expõe. Aí é uma questão até científica, doutrinária. O indivíduo abre e ele está abrindo em prerrogativas complicadas, dentro de um mergulho, num cipoal aí de baixas frequências, então ele fica vulnerável até para receber o retorno da lei. Não é? Aí vem o despeito, a inveja, não é? São pontos para a gente pensar. Então, dentro de um trabalho espírita, nós precisamos de nos ajudar uns aos outros. Precisamos de vibrar por todos. Não bajular, mas assim, se aproximar. Eu posso ajudar em alguma coisa. Ou, de repente, até um aperto de mão, amigo, um abraço. Não tem problema nenhum tirar foto não, tá, gente? Eu falei da foto. O problema é o que se faz com a foto depois, né? Porque você guardar uma recordação é extremamente valioso. Poxa, eu tirei uma foto com fulano de tal, pô, foi tão bom aquele encontro. Sem o esbanjamento, né? Sem a idolatria, porque o problema nosso está aí, está nesse ponto aí, a idolatria. A gente acaba desrespeitando o outro, colocando ele na galeria de vitoriosos e ele, na realidade, pode ser ou pode estar numa condição pior do que a grande maioria. Não é porque ele tem destaque, porque ele tem microfone, porque ele fala bem, porque ele tem conhecimento ou boa memória. Porque geralmente o expositor, a grande parte deles tem boa memória, porque são espíritos que já estudaram, já frequentaram os liceus, já falaram em público e hoje estão tentando repetir isso em novas bases. Então já tem uma mente focada para esse tipo de trabalho, o que não os faz melhor do que outros que não têm uma boa memória ou que têm uma desenvoltura no falar. Nós precisamos, respeitando uns aos outros, nos estimularmos. Não é? Como nós fazemos entre expositores. Tenho tantos amigos expositores, né? E a gente, poxa, quando encontra, pô, que legal o seu trabalho, assistir uma exposição sua, a gente faz questão de assistir a algumas exposições quando dá tempo, principalmente daqueles que a gente sabe que tem um conteúdo assim que possa nos favorecer. Aqueles que estão começando, a gente assiste a alguns para estimular, para vibrar, para que o indivíduo desenvolva, como também a gente também tem o direito de abrir mão de não abrir frequência para algumas coisas também que andam acontecendo por aí, que só desagregam, que só causam confusão. Principalmente em exposições que o eu fala mais alto do que Allan Kardec, do que Jesus, do que a codificação espírita, do que a obra de Emmanuel, de André Luiz, né? Porque é uma exposição que ela não tem esse respaldo, que ela não tem um desenvolvimento que possa nos ajudar a pensar de uma forma mais elaborada,
costuma ser apenas um preenchimento de um tempo vazio. Então nós temos que tomar cuidado, inclusive como dirigentes da casa espírita, já que nós estamos falando tanto de movimento espírita. Devemos ter critérios na exposição doutrinária. Precisamos de preparar pessoas para o futuro, e você prepara dando para elas oportunidade, mas acompanhando para ajustar. Agora, nos momentos, vamos dizer assim, os momentos de maior alcance, de maior repercussão na casa espírita, a gente ter o critério para selecionar, para que o indivíduo que assumir a tribuna na casa espírita, ele possa dignificar a doutrina espírita, ele possa atender aos corações em sofrimento, principalmente consolando. Porque em nome do esclarecimento a gente coloca fogo na cabeça das pessoas. Eu tive a oportunidade de fazer uma exposição numa casa espírita aqui na América do Sul, na última semana, e quando, num primeiro horário, antes de começar a minha fala, entrou uma companheira que foi fazer um comentário do Evangelho. A companheira, ela com muita boa vontade, mas ela foi tão infeliz que eu tive que mudar completamente o roteiro do estudo. Porque ela estava falando de reforma íntima. E ela bateu tanto no público, ela colocou tanto peso, ela falou tanto de pagamento de dívida, que nós somos inferiores, que o nosso negócio é ir para o umbral, que o Brasil está tudo bagunçado, que o inferno está aqui, e que nós estamos sem perspectiva. E a companheira foi falando, e eu tentei auxiliá-la em prece durante o período que ela falou. Mas, coitada, ela estava numa frequência tão complicada que quando chegou a hora do meu estudo, eu fiz uma prece, pedi ajuda para os benfeitores para que eu pudesse ser inspirado por eles a falar do meu tema, mas julgando o povo para cima em todos os pontos que a companheira julgou para baixo. E graças a Deus, o tema que eu fui falar, eu deixei de especificar algumas coisas, mas ele tomou uma direção que foi uma direção que, graças a Deus, eu senti que o povo saiu de lá feliz. Porque a casa espírita, Simão Pedro tinha um compromisso com os sofredores. Meu compromisso não é com os intelectuais. O meu compromisso, o compromisso dos benfeitores, daqueles que estão na dinâmica da casa espírita, é apresentar a doutrina espírita tal qual ela foi apresentada por Allan Kardec, esclarecendo, mas consolando, indicando, mas fortalecendo. Nós não podemos entrar numa reunião para ser estimulado a um convencionalismo do medo e da culpa. Não. Doutrina espírita não pode trabalhar nesse sentido. Doutrina espírita tem que trazer para as pessoas o que todos nós estamos buscando aqui na sala. Não é isso, Cleusa? Querida amiga Cleusa de Portugal, nós estamos com a Vanessa, chegou aí, grande Vanessa de São Paulo. Simplício, você está sumido, amigão. A Rita, já falei da Rita, e tantos outros que estão conosco aí. O nosso instante é um instante de necessidade de evangelho, necessidade de alegria. Doutrina espírita tem como foco central ser consoladora. É o consolador prometido pelo Mestre Jesus. Foi uma afirmativa que o Arnaldo, lá de Santa Rita, trouxe aí para nós. Podemos continuar? Porque nós temos que chegar, inclusive, no tema da noite. Restringir o evangelho a Jerusalém. Opa, só um minutinho. Então, dentro desta condição de como Saulo e Barnabé chegam na conclusão de procurar dar não só
aceitar a autoridade dos que têm autoridade, mas, acima de tudo, sermos cooperadores, né? Emmanuel tem um pensamento que diz que toda construção precisa de cooperação. Então, nós devemos cooperar uns com os outros. Bom, então Barnabé, que meditava seriamente, diz assim: tem uma ideia que parece vir de mais alto. Essa frase é de Saulo de Tarso. Ele estava sinceramente comovido. Que ideia é essa que parece ter vindo do alto? Querido amigo da Rede Amigo Espírita, eu chamo a atenção novamente para a gente ler Emmanuel, tentando compreender Emmanuel. Observe o que o Saulo disse. Tem uma ideia que parece vir de mais alto. Ele não está dizendo que teve uma ideia que veio do mais alto. Parece. Olha o critério. Olha o cuidado que nós temos que ter com a espiritualidade. Ele podia estar cometendo um equívoco, não podia? Se Saulo de Tarso admite que pode estar se equivocando, toda afirmativa incisiva, ela precisa de ser cuidadosamente analisada. E não é só a fala, é o comportamento. Eu, dialogando com os médiuns amigos, quando um médium diz assim: eu estou vendo um espírito. Ok. E o espírito está dizendo que é isso. Já escutei isso muito nessa estrada nossa de espiritismo. Certa feita, um médium disse assim: quando fazíamos um comentário pós a reunião, porque é uma prática nossa, terminamos a mediúnica, a gente vai fazer uma avaliação de tudo que aconteceu durante o processo. E cada um traz as suas percepções. E a gente aprende com André Luiz, com Allan Kardec, que a percepção de um grupo, ela é a construção do grupo. Os espíritos, por exemplo, apresentam um painel do mundo espiritual que tem a ver com a reunião. Um exemplo, nós vamos ter na reunião a presença de um espírito de alta envergadura. Esse espírito, a presença dele significa impregnação, amor no ambiente. Na grande parte das vezes, este espírito nem é identificado como individualidade. O que importa é o registro, é a sensibilidade dos componentes para entrar naquele circuito amor. Então o amor que expande é tão autêntico, é tão exuberante, que cada médium entra em determinados painéis que têm a ver com a sua sensibilidade, o seu momento, a sua forma de estar captando aquele amor que está chegando. Então costuma um médium falar assim: engraçado, eu vi uma grande luz no ambiente. Aí eu pergunto: que luz era essa? Não sei, mas me fez tão bem. Aí um outro médium diz assim: engraçado, eu vi aqui no centro dessa mesa como se fosse uma pirâmide, irradiando uma luz também. E essa luz também me fez muito bem. Aí um outro companheiro fala assim: engraçado, eu não vi luz, mas eu vi uma plantação de girassóis. Olha o girassol como simbolismo do posicionamento diante da luz. Estou tentando explicar aqui de uma forma muito simples. Aí um outro médium diz assim: engraçado, eu senti um envolvimento de uma mãe espiritual, mas de uma bondade.
Aí o outro diz assim, engraçado, eu senti foi a presença de um espírito que para mim era homem, mas ele irradiava tanto amor. Aí o médium lá da psicografia, de repente traz uma página, dentro da condição literária, da sua capacidade mnemônica, de articulação, da escrita, da memória, traz um texto sobre o amor, que pode ser uma estrofe, pode ser uma poesia, pode ser uma página, pode ser um convite para um livro. Isso não importa. O dirigente, por sua vez, está à volta de uma decisão muito séria que remonta à casa. E de repente ele precisava de estar sendo envolvido naquele contexto, porque esse contexto de amor envolve o atendimento a muitos espíritos presentes e outros ausentes, que estão com um nome em tratamentos, em terapêuticas à distância, preces, irradiações, enfim. Mas no caso do dirigente, a decisão dele é muito importante para os destinos do centro. E para que essa decisão possa ser uma decisão mais próxima do acerto, ele precisa de aumentar a dose de amor no processo. Então, tudo que aconteceu naquela atividade mediúnica, ela tem, vamos dizer assim, uma tônica principal, amor. E ela vai ter nuances, ela vai ter expressões fenomênicas, particularistas, detalhistas, que são percebidas, cada uma pelos presentes, e que vão efetivamente retornar para todos os componentes, inclusive esses que captam estímulo, remédio, conselho, aconchego, consolo, expressões em todos os sentidos como essência de amor. Mas ninguém na reunião identificou que era a presença de um vulto espiritual que, em nome de um amor maior, fez amor para aquele grupo. Então, o que a gente quer dizer com isso? Cada um percebe a vida de acordo com a sua possibilidade, o seu merecimento, não é? De acordo com o seu potencial, com a sua busca. O médium que estuda, que proclama a sua libertação, ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que lutar. Então é óbvio que quem está abrindo, quem está buscando, vai encontrar mais do que aqueles que estão mais acomodados, são mais tímidos. É a lei que vai conferindo a cada um segundo as suas obras. Carlos Alberto deu uma volta para chegar na seguinte condição de dizer que o médium que fala que o outro está errado, ele está na treva. Um médium que diz que ele está vendo mais do que o outro, desconhece o livro dos médiuns. Aqueles que chegam a ter a ousadia de dizer que tem alguém obsediado, a não ser os experientes e os responsáveis, porque muitas vezes o dirigente identifica que pode ter alguém no grupo passando por um processo obsessivo. Isso pode acontecer e até acontece, mas assuntos éticos tratados a 7 chaves costuma pelo dirigente com ele mesmo. Que existem situações que o dirigente nem divide com o outro, porque dependendo da delicadeza da situação, porque ele tem que tratar de forma a ir cuidando do coração até que o coração se ajuste novamente, quando é possível. Então, é muito interessante quando a gente vê depoimentos de médiuns afirmando peremptoriamente que vai acontecer alguma coisa, ou que um espírito disse isso e é lei, sendo que nós estamos cada um assimilando de acordo com a misericórdia da providência divina, que dá a cada um segundo o dom da medida de Cristo.
A medida de Cristo, como define Paulo, é medida de amor. É medida de amor. Amor gradual. Amor que adequa. Amor que possibilita. Amor que ajusta. Amor que auxilia no processo da libertação. Então, Saulo está dizendo, estou julgando que captei uma ideia que parece ser do mais alto. Vamos a ela? Suponho que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só dos israelitas, anquilosados no orgulho da lei. Ai, my God. Este é o ponto. A grande visão futurista de Saulo de Tarso. Ele vai dizer que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só. Ele não falou de se esperarmos só dos israelitas, mas tão só dos israelitas, os anquilosados. Ele está falando de anquilose. Ele está falando de cristalização. De circuito fechado. Israelitas que estão fechados, doentes, no orgulho da lei. Observem que ao longo dos últimos encontros, sendo que o último propriamente, da semana passada, o título do tema, o título do encontro, o tema do encontro foi Movimento em Crise. Nós falamos da crise do movimento de Jerusalém. Os estudos anteriores também nós abordamos uma série de questões que envolvem o comportamento dos religiosos, que somos todos nós. Ninguém está fora, está todo mundo dentro. E por isso é que nós estamos aqui. E se nós estamos aqui porque nós somos, na condição atual, os judeus, ou seja, aqueles que conhecemos um pouco a lei. Somos aqueles que já versamos em doutrina espírita em alguma prática, em algum estudo. Quantos anos você tem, José Aparecido, de espiritismo? Quanto tempo, Zé? Escreve aí no chat, que o povo não está conseguindo escrever no chat, Zé. E eu fiquei sabendo que você é o técnico para todos os assuntos. Quantos anos? Arnaldo, você está aí conosco. Falou que não ia ficar, mas eu sei que você está aí. Quanto tempo que você tem de doutrina espírita? Se não quiser responder, eu acho que é até melhor não responder. A Cleusa. Cleusa, você que está em Portugal, quantos anos você tinha quando leu o primeiro livro espírita? E por aí vai. Vamos passeando na memória. Todos nós já fizemos cursos, já lemos o livro dos Espíritos, já assistimos quantas horas de palestras, quantos debates nós participamos. Então nós somos os judeus que conhecemos a Torá. Já percorremos a Talmud. Já participamos da festa no templo. Já vivenciamos a Semana Santa. Já perpassamos todas as festas judaicas. Então nós conhecemos. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência, não é essa? A questão? Não é essa a questão, gente? Questão 621 do Livro dos Espíritos. A gente aprende que questão 622 e etc.,
que em todos os tempos Jesus enviou profetas. Aqueles que são os reveladores. Aqueles que nos fazem recordar o que já foi dito. Então nós somos os judeus, simbolicamente. Todo aquele que conhece é judeu. Paulo está dizendo que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos destes judeus que somos nós, que estamos ou podemos estar ou vamos estar anquilosados no orgulho da lei. O que ele quer dizer? Estamos mortos pela lei. A lei, na realidade, nos aprisiona. Quando a lei não liberta, ela fecha circuito. Então eu digo, eu sei, já estamos presos na lei. É o orgulho que nos finca, que nos vinculou. Que história é essa que eu sei? Não é tão diferente quando você vê a manifestação de Paulo falando, estamos aqui na luta, mas eu não posso afirmar com toda a convicção que é isso. Então vamos debater, vamos discutir, porque nós podemos, com as nossas posturas, estarmos emperrando a divulgação da doutrina espírita. E dificultar a divulgação da doutrina espírita, vamos refletir. Eu estou aqui sendo instrumento para julgar as sementes para o alto, para elas caírem de acordo com a vontade de Deus e o desejo nosso de aprender. Vamos refletir que divulgar a doutrina espírita, nós podemos divulgar a doutrina espírita de N maneiras. Na exposição, na mídia, na palestra na casa espírita, escrevendo livros, fazendo passe, evangelização, todas as tarefas do centro. Como nós estamos procedendo nessa divulgação? A anquilose, os espíritos não podem ficar presos nas nossas limitações. E eu queria até fazer uma reflexão também. Que nós podemos estar divulgando o espiritismo, inclusive entre nós espíritas. Já pensou nisso, Rita? Hein, Arnaldo? Já refletiu sobre isso? Então, uma reunião de diretoria no centro espírita, uma reunião de diretoria de um centro espírita, que muitas vezes se faz prece, mas a reunião não tem nada a ver com a prece que foi feita. Ela toma rumos completamente diferentes do que Jesus espera de uma reunião de cristãos. Então eu posso estar criando, por estes comportamentos, um grande empecilho para a divulgação da mensagem. Por anquilose espiritual. Isso tudo por conta de uma frase do Saulo. Vamos adiante? Não é justo esquecer os grandes serviços da Igreja de Jerusalém aos pobres e necessitados. E creio mesmo que a assistência piedosa de seus trabalhos... me perdoem, gente. Me perdoem. Eu pulei o texto. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Nós que pressentimos a tempestade, e eu principalmente que a conheço nos seus paroxismos, por haver desempenhado o papel de verdugo, precisamos atrair estes discípulos. Quero dizer, Barnabé, que temos necessidade de buscar os gentios onde quer que se encontrem.
Só assim reintegrar-se-á o movimento em função de sua universalidade. Ah, meus amigos, José Aparecido, meu querido amigo, eu sei que você está lutando aí com a técnica, mas agora eu vou te convidar para esquecer os bastidores e refletir com o coração. Saulo de Tarso está dizendo aqui, nesse texto, que eles não podiam ficar esperando dos judeus comprometimento com o evangelho, no seu sentido de vivência. Ele se lembra que Jesus afirmara que os discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Aí ele vai falar que eles conhecem a tempestade, porque ele, por exemplo, foi verdugo nessa tempestade. Mas ao mesmo contra o movimento. Mas aí ele diz o seguinte: nós temos que abrir os muros. Nós temos que, vou fazer uma alusão a um trabalho de divulgação na atualidade. Nós temos que colocar antena no telhado. Nós precisamos, querido amigo, nós precisamos de colocar a internet em ação. Ah, agora a turma pegou, hein? Nós temos que divulgar a doutrina espírita com o foco universalista. Por que a gente está dizendo isso? Porque nós costumamos ter os maiores problemas na divulgação da mensagem entre os próprios espíritas. Por quê? É raro aquele espírita dirigente que senta na cadeira dos pobres. Eu sei que falar isso é meio apertado para o nosso lado, mas nós temos que falar. Dirigente espírita que senta para receber passe, ele não precisa, ele é dirigente. Dirigente espírita que senta com o neófito que está começando a dar os primeiros passos em espiritismo. Ou seja, o dirigente que se faz amigo, participante, é difícil. Ah, não tem tempo. Tá, não tem tempo. O dirigente espírita não costuma não ter tempo para o filho também, não. Costuma não ter tempo para a mulher, para a família. Porque muitas vezes nós, dirigentes espíritas, nos chafurdamos em tarefas que só nos afastam da autoiluminação. Nós temos que cuidar do movimento espírita. O Zé Aparecido está dentro do chat aí. Por que ele entrou no chat? Porque ele é um dirigente desse trabalho aqui, que é uma pessoa simples, que é uma pessoa humilde, que é uma pessoa do povo. Então o Zé Aparecido vem aqui conversar com vocês, porque não tem distância entre o Zé e qualquer membro da Rede Amigo Espírita. A Rede Amigo Espírita hoje tem um número enorme de frequentadores. Aí eu vou falar dos demais núcleos que repercutem esse trabalho. Vou dar o exemplo da Rádio Brasil Espírita. A Rádio Brasil Espírita tem os seus dirigentes. Os dirigentes da Rádio Brasil Espírita são aqueles que se candidatam a estar levando a mensagem para todos, pessoas distantes, mas eles também têm o compromisso de estar próximo, de conversar com o ouvinte. É uma forma de você aproximar corações, vencendo barreiras, distância. Isso é vivência cristã. Mas nós muitas vezes criamos tantos impedimentos que faz com que as pessoas se assustem com o comportamento dos próprios espíritas. Deu lá o que é necessário, o que a gente pode refletir nesse momento? Costuma, entre nós, a gente divulgar ou alimentar cisânia. Uma pessoa vem e pergunta para nós: o que você acha de tal expositor? O indivíduo acabou de falar de fraternidade.
Aí ele vai descascar um monte de coisa sobre o expositor que está lá fazendo o trabalho dele lá do outro lado e procurando fazer o melhor e etc. Mas o de cá não gosta do que ele faz, da maneira que ele faz, então ele vai, por exemplo, falar mal da pessoa. Isso não é cristianismo. Não pode ser assim. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos tendo responsabilidades. Nós temos papel na divulgação. E o legal é que tenhamos muitos fazendo de formas diferentes. Porque fazendo diferente, atingimos um número muito maior de pessoas, porque você se afiniza com o trabalho. Vamos pegar no nosso grupo. Você se afiniza com o trabalho do André no sábado. Não se afiniza com o trabalho da quinta-feira, com o Carlos Alberto. Sem problema. Mas, de repente, você se afiniza com o André e se afiniza com a Jane, que faz no domingo. Olha que legal. O Arnaldo faz o trabalho na segunda-feira. Tem aquelas pessoas que sintonizam com o trabalho que o Arnaldo faz, mas não sintonizam com o que o do André faz. Estou dando assim um exemplo dentro do nosso próprio grupo de trabalho. Qual que é o problema? Nenhum. O legal é que a gente tem aqui o esforço do Zé, de toda a equipe, que a gente tenha vários expositores ao longo da semana, para que cada um dê um recado de uma forma doutrinária, não pessoal, doutrinária, embasada, para atingir a todos os públicos que batem na porta da Rede Amigo Espírita. E quando você está falando, refletindo com Paulo sobre os gentios, observemos a beleza disto. Porque o intelectual, ele por si só, ele já não está muito disposto a aprender, porque ele já sabe. Então, de repente, tem um expositor que está nascendo, igual eu falei do neófito. E o neófito, de repente, tem um grande recado para dar de uma forma mais simples, mas a gente julga que ele está começando agora, ele não vai me ensinar nada. Já fechou. Agora, com o público que está chegando, com o frequentador da casa espírita que está dando os primeiros passos, ou os companheiros que estão acessando os vídeos, a mensagem a primeira vez na internet, que basta você digitar um tema que o Google vai te apresentar uma série de coisas, de possibilidades, de caminho, de palestras, de seminários, etc, etc. E a mensagem está se espalhando dentro de um contexto universal. Né? Universal. Então, eu vejo, dentro da minha limitação, com muito carinho, o investimento que Jesus está fazendo com a doutrina espírita para o não espírita. Para aqueles que não conhecem doutrina espírita, que estão precisando de informações básicas. Precisam de entender, olha, tem espírito? O indivíduo não sabe. Tem influência espiritual, então? O que acontece depois da morte? Papai, meu filho, mamãe, minha mulher pode voltar para trazer uma notícia? Estão precisando os gentios de informações muito importantes para eles e que nós espíritas muitas vezes desconsideramos. Ou queremos avocar para nós assuntos complexos, novidades, que muitas vezes afastam aqueles que precisam muito mais da mensagem, porque pode ser ali um motivo, um estímulo para o indivíduo permanecer na encarnação, confiante, mas a gente para em detrimento daqueles que mais que estão em busca de assuntos mais profundos, técnicos, científicos, e etc, etc, etc. Ou seja, atender intelectuais. Não. O Espiritismo, isso é uma fala do Chico Xavier, que ele deixou registrado, Chico Xavier, deixou registrado no caderno de anotação, naquelas reuniões que aconteciam lá no Abacateiro, em Uberaba. Ele dizia assim: o Espiritismo veio para o povo e com o povo dialogar. Olha que interessante. E com o povo dialogar. Então, Paulo está dizendo assim, nós temos que atender a todos. Isso é uma visão extremamente estratégica, que tem muito a ver com o que nós estamos fazendo na atualidade. E que nós não podemos perder o foco como espíritas. Não podemos
gastar tempo com desavenças, com disputas. Quem sabe mais, quem fala melhor, quem enche mais o plenário. Não. Expositor espírita que pergunta para aquele que o convida para viajar para uma região, para fazer uma exposição espírita. Para quantas pessoas ele vai falar? Querido amigo, nós temos que ter visão estratégica. Não tenhamos dúvida. Nosso trabalho como movimento de unificação é, se eu vou me deslocar a uma distância grande, eu vou falar numa cidade tal, na casa espírita do irmão Y, aí eu pergunto assim, por que você não convida o pessoal da outra casa? Para que a gente possa fazer um intercâmbio fraterno. Isso é uma visão universalista, é uma visão estratégica, é uma visão que nós podemos ter, se quisermos, para falar a longas distâncias, produzindo. E quanto mais pessoas, melhor, no seu sentido de divulgação. Agora, se o indivíduo falar assim, não, você vai falar só para o público da minha casa. Quantos que são? Alguns perguntam ainda. 5 pessoas. Não, então não posso não. Aí eu pergunto para você, por que o telefone bateu, vindo de uma região tão distante, chegou na casa do indivíduo e ele, numa visão muitas vezes egoísta, pretensiosa, devolve para o companheiro que está manifestando uma necessidade, da mesma forma que alguém me pede um pedaço de pão e eu venho perguntar se ele trabalha, quanto que ele tem no bolso, se ele precisa de... Não pode ser assim. Nós precisamos de repensar. Nós precisamos de refletir. Inclusive porque o número de pessoas vai vender livro, vai trazer remuneração comercial. Nós não estaremos atendendo o objetivo de Jesus. Reflitamos, porque tem muitas meias verdades que a gente utiliza como verdades, que na realidade, ao invés de criar um ponto-luz no coração do expectante, do interlocutor, nós criamos muito mais treva, nós criamos muito mais dificuldade. E com isso, os próprios judeus vamos continuando anquilosados na lei do interesse pessoal. Ou seja, a lei, a doutrina, é uma doutrina que atende aos meus interesses e não ao interesse de Jesus. Querido amigo, este assunto é de uma importância, ao nosso ver, extraordinária. Porque nós estamos no momento de tantos desafios morais, de tantos testemunhos da fé no dia a dia, que se a gente não abrir o nosso coração para entender o que é estratégia, o que é política divina, no livro Fonte Viva, eu não vou abrir aqui agora, mas no livro Fonte Viva tem uma lição intitulada Política Divina. É uma das lições de Emmanuel que se encaixam perfeitamente no contexto que nós estamos trabalhando no Paulo Estevam. Porque nós temos dificuldade de entender o que é política dos homens e o que é política de Deus. O Fábio está dizendo, e tem pessoas dentro de nossa doutrina que indagam por que de estudarmos essas maravilhosas, Fábio, só um minutinho, por favor, essas maravilhosas obras de Emmanuel. Elas são verdadeiros tratados de amor e trabalho. Sim, amigo, mas críticos de plantão sempre existiram e vão continuar existindo.
o que vale para nós é compreendermos com muito carinho o objetivo da espiritualidade que trabalha no atendimento a esses gentios. E vou dizer mais, aqui, se nós prestarmos atenção, e é o que eu tenho procurado fazer nesses poucos anos que eu tenho de doutrina espírita. Cheguei em 87, tem pouco tempo, sou um bebê. Mas graças a Deus convivi com muitos educadores de primeira linha, como Honório, como Arnaldo, como Sobral, como Leão, como Oswaldo Abreu, como tantos outros na União Espírita Mineira, um número enorme de educadores, Peralva, tantos outros. Manuel Alves, que eu tenho um carinho profundo, Pedro Borges, senhor, hoje, acredito que ele está caminhando lá para os 90 anos, onde eu encontrei com o senhor Pedro Borges, lá no Glacos, e ele estava lá, velhinho, ajudando, distribuindo as orientações espirituais e acompanhando o Evangelho com uma simplicidade. É um senhor que deu a vida inteira pelo Espiritismo e está lá. Né? E eu faço aqui em público, aqui uma reverência ao senhor Pedro Borges. Porque você senta perto dessas pessoas, sabendo de tudo que elas fizeram, da trajetória, da dedicação, e aí você encontra ali um cristão. Isso é extraordinário. Eu vibro com isso. Eu vibro com essas pessoas. Porque elas exalam espiritismo. Elas exalam caridade, humildade. São pessoas humanas, com suas falhas, com seus defeitos, com seus vícios, com seus apegos. São. Mas o que efetivamente contagia o gentio é o carinho, é a fé, é a fidelidade, é o amor, é a entrega, é o sacrifício até o último momento, como foi, como fez Chico Xavier no seu trabalho mediúnico. E tantos outros que todos nós pelo Brasil afora vamos ter alguém, apóstolo como Chico, para lembrar. Casalberto, mas o Chico, por favor, um pedido que o Chico faria: não compare ninguém com ninguém, porque ninguém é igual a ninguém. E essa história de ficar falando que o Chico foi o maior de todos, que o Chico, a gente está movimentando novamente como judeus que elegemos os nossos profetas e continuamos farisaicos, escribas, túmulo caiado, mentindo para nós mesmos. Chega, não estamos mais nesse momento. Emmanuel, o Fábio lembrou, Emmanuel diz para nós, só um instante, achei, rápido, estava separado aqui por circunstância de um estudo que eu vou fazer lá na frente. Emmanuel vem dizer aqui o seguinte, que o objetivo do Evangelho hoje é propor a celeste comunhão com o Espírito Divino, da lição Espiritismo na Atualidade do livro Roteiro. Aí ele diz assim, que a permuta com os círculos de ação dos desencarnados, ou seja, o nosso movimento espiritista, que faculta essa permuta entre encarnados e desencarnados, educadores, aprendizes, dimensões espirituais que se intercambiam. Qual que é o objetivo? É compelir a criatura a pensar com mais amplitude dentro da vida. Aí ele vai continuar a explanação. Eu convido vocês a ler a lição 22 do roteiro,
a definir que o objetivo do Espiritismo, que é o Consolador prometido, que é o Evangelho em novas bases, e nós, judeus espíritas, temos um núcleo muito grande entre nós que fala que Evangelho está fora, que o nosso negócio é Kardec, que esse negócio de Evangelho é coisa de igrejeiros, de católicos reencarnados. Então eu não estou entendendo o que Kardec fala sobre o Espiritismo. Mas o que é importante é que o Espiritismo evangélico, o Espiritismo cristão, ele tem que promover mudança. Porque se não for assim, ele não estará cumprindo o papel dele. Então estudar Emmanuel é nos aproximar de Kardec, amigo. Estudar a psicografia extraordinária de Chico Xavier, porque é incomparável. Com relação a isso, não tenhamos dúvida. Obra incomparável. Quando parte para a pessoa, Chico Xavier, que o assunto há contestações, há controvérsias, porque ele se dedicou para nos dizer que é possível, e que você, como trabalhador, como médium, que um dia foi gentio, agora está no momento de você ser um judeu, mas um judeu conectado com Moisés e vivendo o que está na lei. Não um judeu anquilosado por interesse, judeu que quer mandar, que quer ser dono do centro, judeu que acha que é autoridade de espiritismo e pega o microfone e dá entrevista como se fossem as maiores autoridades de espiritismo. Aí é anquilose, aí é passado. Então Emmanuel está nos convidando para esse movimento de esperança e de atendimento. Eu gostaria de pedir desculpas, o tempo está acabando. Eu gostaria de propor que o nosso próximo estudo, que hoje nós demos o nome da visão do futuro, que na próxima semana a gente possa trabalhar com o tema o Espiritismo para os gentios. O Espiritismo para os gentios. Fica anotado aí, se o Zé estiver na sala, Zé, já estou passando o tema, porque você é aquele que desenvolve os grandes cartazes. E aí eu vou fazer uma brincadeira, porque o Chico falou que Emmanuel, certa feita, disse que Emmanuel, ele era um pregador de cartazes que anunciava uma festa no reino de Deus. E ele dizia para o Chico, e eu como pregador de cartaz não tenho certeza se eu vou poder participar da festa. Aí o Chico, escutando tudo aquilo, né? E mineiro não perde trem. Aí o Chico disse assim, se Emmanuel falou que é pregador de cartazes, de uma festa, que é as bodas do Senhor, e que ele não sabe se vai poder participar, eu, na minha pequenez, me sinto um batráquio, que posso até ir para essa festa, mas depois alguém vai me convidar a sair, como aquela história do sapo na festa nos céus. Isso é coisa do Chico Xavier, dentro da alegria, da dinâmica, do carinho que ele sempre teve no trato respeitoso com as lições do Senhor. Mas eu gostaria de encerrar nesse momento reverenciando o nosso benfeitor Emmanuel, que reverenciou Jesus, que na noite do dia 31 de julho, 30 de julho de 1956, depois de 2 anos de trabalho, encerrou um ciclo de reuniões mediúnicas que foram realizadas no grupo Meimei de Pedro Leopoldo. E eu leio essas palavras que abrem esse capítulo do livro que foi organizado por Arnaldo Rocha, Vozes do Grande Além, segunda parte, porque a primeira parte é instruções psicofônicas. Emmanuel encerrou essa atividade. E eu peço que ele encerre a nossa noite,
E Arnaldo diz assim, que eles todos foram levados às lágrimas. Muita emoção na conclusão de tantas reuniões, de tantas atividades. E as lágrimas se fizeram face à prece proferida por Emmanuel, que será o encerramento do nosso encontro. Senhor Jesus, com a nossa jubilosa gratidão pela assistência de todos os minutos, humildes servos daqueles servidores que te sabem realmente servir, aqui te ofertamos o nosso louvor singelo. Aqui se alinham as nossas súplicas incessantes. No campo de atividade em que nos situas, por acréscimo de confiança e misericórdia, faze-nos sentir que todos os patrimônios da vida te pertencem, a fim de que a ilusão não nos ensombre o roteiro. Mostra-nos, Senhor, que nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo, em nosso próprio favor. E na ação a que nos convocas, ilumina-nos o passo para que não estejamos distraídos. Que a nossa humildade não seja orgulho, que o nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência, que a nossa coragem não seja temeridade, que a nossa segurança não seja preguiça, que a nossa simplicidade não seja aparência, que a nossa caridade não seja interesse, que a nossa paz não seja frio enregelante, que a nossa verdade não seja fogo destruidor. Em torno de nós, Mestre, alonga-se infinito o campo do bem, a tua gloriosa vinha de luz, em que te consagras com os homens, pelos homens e para os homens, a construção do reino de Deus. Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em tua causa e ensina-nos a conquistar, pelo suor de cada dia, o dom da fidelidade, com o qual estejamos em comunhão contigo em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Chico Xavier, amigos para sempre. E nestas vibrações, nós reverenciamos humildemente a todos, amigos espíritas, companheiros cristãos. Ave, ave, ave Cristo. Nós te glorificamos, Senhor, agora e para sempre. Que assim seja.